Eu quero convidar vocês a ficarem de pé comigo e abram, por favor, na Epístola de Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 20. Vamos fazer essa leitura, irmãos. Gálatas, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 20. É o texto da nossa reflexão essa noite. Diz a palavra do Senhor: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mudar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Oremos. Senhor Deus, eis a tua palavra. Será ministrada, ó Pai, ao teu povo. Permita-nos, Senhor, compreendê-la. Te peço humildemente, Senhor, que guie meus lábios e que as palavras que eu ministrar ao teu povo, Senhor, venham ao coração deles, não por causa de mim, mas pela graça do Senhor. Ó Deus, que eu possa diminuir e o Senhor ser engrandecido na vida dos meus irmãos. Nos edifica, Senhor, é o que eu lhe peço humildemente, no nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos queridos. Irmãos, nós estamos caminhando com Paulo já há alguns meses nesta carta, domingo a domingo, sempre à noite, procurando entender expositivamente, capítulo a capítulo, versículo a versículo, aquilo que o apóstolo dos gentios ensinou aos nossos irmãos da região sul da Galácia. Carta esta endereçada às igrejas que ele havia plantado em sua primeira viagem missionária, quando ele e Barnabé, por volta do ano 45 da era cristã, foram enviados em missão de pregar a palavra de Deus e as boas novas da salvação aos gentios. Eles percorreram a parte sul da Galácia, saindo de Antioquia da Síria, tomando o caminho do mar Mediterrâneo. Eles foram rumo à ilha de Chipre, percorrendo a cidade de Salamina e de Pafos. Entraram pelo mar, mais uma vez, Mediterrâneo, até que chegaram à cidade portuária de Perge. E de lá, eles subiram para Antioquia da Pisídia. Depois de terem trabalhado ali, eles desceram para Icônio, a cidade de Icônio. E depois prosseguiram para a cidade de Listra. De lá, mais uma vez, prosseguindo a sua jornada missional, foram até Derbe, até as fronteiras bem próximas das regiões da Capadócia. E depois retornaram pelo caminho de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Foram para a cidade de Atália,
e de lá retornaram para Antioquia da Síria, novamente pelo mar Mediterrâneo. Os estudiosos apontaram ou apontam em documentos que todo esse trajeto, toda essa excursão missional durou pelo menos entre o ano 45 até o ano 49. E os detalhes deste percurso a gente vê lá no livro de Atos, no capítulo 13 e no capítulo 14. Ali está registrado a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Segundo historiadores, e relembrando para os irmãos aquilo que já falei, estou fazendo uma recapitulação. Este documento também é conhecido entre os eruditos, a carta de Paulo aos Gálatas, como o documento canônico mais antigo que temos do Novo Testamento, quando a gente vai fazer a comparação da datação a partir do ano 49. Logo depois que Paulo e Barnabé saíram e voltaram para a Antioquia da Síria, lugar onde eles foram enviados pela igreja de Antioquia, os Gálatas receberam algumas visitas indesejáveis. Eram outros missionários, eram os judaizantes. E eu já ensinei para vocês que a intenção daqueles homens, quando chegaram naquela parte sul da Galácia, era corromper o evangelho da graça, trazendo heresias no meio daquele povo e desmoralizando toda a veracidade da pregação de Paulo, como também a sua própria imagem, a imagem de Paulo. Por esse motivo, quando Paulo ficou sabendo que eles estavam distorcendo o evangelho e estavam também depreciando sua imagem, ele escreve esta carta que nós estamos estudando. E nessa carta ele vai dizer que não existe outro evangelho, só a salvação em Cristo Jesus. A justificação é somente pela fé, não pela guarda da lei, não é pela prática de circuncisão, dietas alimentares, festas religiosas ou cerimoniais. Ele ensinou também que a lei tinha uma função, e a gente viu isso nos sermões passados, de que a lei tinha a função de mostrar a impotência do homem, de não conseguir cumpri-la, a ponto de que o homem procurava observar, o judeu procurava observar a lei para através dela obter a salvação, mas no final ele sempre via que a lei apontava o dedo para ele dizendo: tu és condenado. Paulo mostra também que o dom da salvação já havia sido proclamado a partir de Abraão no seu descendente. E eu mostrei para você que isto foi outorgado por Deus antes da outorga da lei. E a gente teve aqui sermões bem complexos para eu mostrar a vocês que o Filho de Deus, aquele que viria, nascido da mulher, sobre a lei, cumpriu cabalmente a exigência dela para nos resgatar da maldição do pecado e, enfim, nos justificar algo que a lei não poderia fazer. E Paulo estava ensinando isso aos Gálatas. Sendo que pela fé no Evangelho da graça, os Gálatas estariam livres da tutela da lei. E nós trabalhamos um outro sermão e eu mostrei para você o que era o aio, qual era era uma espécie de doutrinador. E eu expliquei com detalhes nas exposições anteriores que este personagem serviu como a lei serviu para nós como este personagem que nos custodiou a humanidade até que viesse Cristo. E eu mostrei para vocês que em Cristo nós não apenas fomos libertos, mas também passamos a possuir maioridade e gozar os deleites de Cristo e das bênçãos celestes ainda neste mundo, àquele que crê em Jesus Cristo como seu único meio de salvação e graça. Aliás, meus irmãos, esta maravilhosa carta aos Gálatas é uma carta chamada Carta Magma da Liberdade. É nela que nós aprendemos como Cristo nos libertou. Por isso que a gente precisa refletir sempre nessas palavras, e é por isso que Paulo estava mostrando aos seus irmãos, os Gálatas, que não haveria outra forma de serem libertos, se não ancorarem sua vida, esperança e fé em Jesus Cristo. E eu digo para vocês que estão aqui esta noite, que me acompanham
não tenha outra possibilidade ou oportunidade de vocês serem livres ou ancorarem a sua vida, esperança e fé salvadora, se não for na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a igreja de Deus está aqui. Meus amados, filhos espirituais, gerados no amor em meio a dores, é o tema do nosso sermão essa noite. Filhos espirituais, gerados no amor em meio às dores. Vamos tentar mostrar, provar isso para os irmãos, averiguando os textos que nós acabamos de ler. Eu peço que vocês acompanhem comigo, como de costume. No versículo 12, percebemos uma significativa mudança de entonação no argumento de Paulo, conduzindo os seus leitores, no caso, diretamente seria os Gálatas e também a nós, a um apelo ao coração. Paulo está fazendo um apelo aos sentimentos, um apelo ao coração. Ele começa a sua rogativa dizendo, olhinhos no texto, verso 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Esta frase introduz perfeitamente a emoção de Paulo, queridos. Revela o coração de Paulo aos Gálatas. A ideia de Paulo aqui, exprimindo esta frase, tem a seguinte intenção: fazer com que os seus irmãos, os Gálatas, olhassem para o seu exemplo. Paulo está querendo mexer no coração deles para que eles olhem para o seu exemplo. O exemplo de um homem que outrora, no farisaísmo, zeloso na tradição das leis e do seu povo, ele desprezou toda a sua fama e legado que possuía no judaísmo, quando o Senhor Jesus Cristo se revelou para ele. Então Paulo quer que os Gálatas olhem para este exemplo. E no capítulo 1, no versículo 14, ele já vinha falando sobre isso. Nós já passamos por esse texto, quando ele disse: e na minha nação, Paulo dizendo, na minha nação, em Israel, quanto ao judaísmo, avantajava-me avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou, ou seja, quando Deus chegou à minha vida, quando eu criei em Cristo, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem dentença, não consultei nem carne nem sangue. Paulo está dizendo aos Gálatas que seguisse o seu exemplo, o exemplo de um homem que entendeu que a lei não seria capaz de salvá-lo, que a observação da lei e da tradição do judaísmo seria incapaz de justificá-lo, que as obras que ele fazia no judaísmo, no zelo e todo o zelo que ele tinha, eram obras infrutíferas. Todo legalista possui obras, mas suas obras são infrutíferas. Não são frutíferas para a salvação. Paulo está dizendo: olhe para mim e sigam o meu exemplo. Vejam tudo o que eu abdiquei para abraçar a verdadeira fé, a verdadeira liberdade em Cristo. Olhem para mim, homem judeu, que fui semelhante a vocês. Tanto eu como judeu, tanto gentil como judeu, salvo pela fé em Jesus Cristo, e não pelas práticas religiosas. Paulo está dizendo: assim como eu abandonei práticas religiosas, vocês também abandonaram as práticas religiosas, uma vez que a graça de Cristo raiou ao coração de vocês. Por isso ele está sendo explícito aqui para os seus irmãos. Relembrem o que vocês deixaram, como eu deixei também. Somos iguais. E aí ele diz também, o texto prossegue, ele falando: irmãos, assim vos suplico, ou irmãos, assim vos imploro. Podemos ler dessa mesma maneira. Paulo está suplicando e ele está rogando afetuosamente aqueles que ele considera como seus irmãos.
Paulo está dizendo: vocês são meus irmãos em Cristo. Ele está dizendo que um dia, como fariseu, ele abandonou o seu lugar que ele considerava o lugar mais apreciado dentre tantos líderes religiosos, e ele fez isso pela causa de Cristo. E também os Gálatas haviam abandonado o seu lugar na religião para abraçar o amor de Cristo, e ele está implorando aos Gálatas que, uma vez que fizeram isso e pela fé se tornaram irmãos, eles não abandonassem a fé que eles agora abraçaram em virtude daquilo que estava sendo oferecido para eles. Meus irmãos, demonstramos um coração amoroso quando incentivamos outras pessoas que pertencem à nossa mesma fé e obra a se esforçarem por continuarem a caminhar com Cristo. Quando a gente faz isso, a gente demonstra zelo, amor e compromisso um com o outro. Paulo está dizendo isso afetuosamente. Somos irmãos. Quem nos une é Cristo. O sangue de Cristo nos uniu e é eficaz para nos levar a suplicar um pelos outros. Sim, primeiro nós suplicamos a Deus, e depois também podemos fazer isso assim como Paulo fez com seus irmãos. Falar diretamente a cada um irmão, levando mutuamente a sua consciência aos valores da fé que devem ser preservados, valores da fé que são inegociáveis. É preciso fazer isso, irmãos, no meio da igreja. Levar o nosso irmão a esta consciência: você é meu irmão em Cristo. Um dia você abandonou o pecado. Quando vemos um irmão em deslize na fé, o nosso dever e responsabilidade é fazer isso, é levá-lo à consciência de que ele não deve negociar a fé e o valor verdadeiro que ele abraçou. Que o sangue do nosso Redentor Jesus Cristo e a sua graça nos fez como irmãos, e nesta liberdade santa em que nós estamos, podemos apelar ao coração um do outro. Ao ver um irmão precipitado, podemos apelar ao seu coração e levá-lo novamente à consciência da fé, a despertá-lo, a talvez sair de um transe ilusório. Assim a gente prova verdadeiramente que nos importamos um pelo outro e que queremos o bem um do outro. Nós mostramos que somos irmãos dessa maneira também, irmãos. Nós não mostramos que somos irmãos apenas pelo fato de falar que somos irmãos e usar isso como um jargão. Paulo não está usando um jargão aqui. Ser irmão em Cristo tem um propósito espiritual muito profundo dentro de tudo isso. É o sangue de Cristo que nos uniu. Foi o sacrifício do nosso Salvador que nos lavou dos nossos pecados e nos fez irmãos. E porque somos irmãos, devemos ter zelo um para com os outros. E sempre que preciso, trazer de volta este irmão à consciência. É o que Paulo está fazendo, trazendo de volta os seus irmãos em Cristo a consciência da fé que muitos estavam abandonando porque foram ludibriados com filosofias dos homens e com religiosidade mórbida. Irmãos, vejam agora comigo o finalzinho do verso 12, e depois veremos o verso 13 e 14. O autor sagrado, ele relembra aos seus irmãos a maneira afetuosa com a qual ele um dia foi recebido por eles. Acompanhe comigo o finalzinho do verso 12. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Qual é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que
se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para mudar. Isso é uma expressão muito interessante, né, irmãos? Mas vamos por parte. Primeiro vamos ver este "em nada me ofendestes" que Paulo coloca na carta aos Gálatas. Paulo está fazendo aqui uma alusão, meus irmãos. Existe citação e existe alusão. Uma citação é quando você vê no texto bíblico um recorte de uma expressão, de uma palavra ou de frases que foi escrita ipsis lá num outro livro, num outro texto. Isso é uma citação. Uma alusão é quando você traz a ideia. E quando você vê a ideia, você lembra de certo episódio registrado no texto santo. Isso é em qualquer tipo de interpretação de texto. Então ele está fazendo uma alusão aqui. Ele está fazendo uma alusão na mente dos Gálatas quando pela primeira vez eles se encontraram. Quando que pela primeira vez Paulo chegou àquela região. E quando Paulo chegou naquela região para pregar o evangelho para eles, em nada os Gálatas o ofenderam, em nada. Primeiro que toda hostilidade e perseguição que Paulo sofreu, meus amados, não partiu dos gentios, dos Gálatas, sempre partiu dos judeus, nessa primeira viagem. E partiu dos judeus por causa de inveja. Eles se opuseram à mensagem de Paulo porque invejaram o trabalho que Paulo estava fazendo, mas Barnabé. E você vê essa alusão lá em Lucas, Atos. Vamos lá em Atos, capítulo 13, para ler comigo. E eu mostrar para você de onde Paulo faz essa alusão. Atos 13, vamos ler do versículo 42 em diante. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltasse a falar destas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguia Paulo e Barnabé e que insistiam com ele para que continuasse a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Imagina a cena, irmãos. Isso aqui é a primeira viagem de Paulo, Atos 13, primeira viagem missionária. Ele está na região sul da Galácia. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Eles estavam refutando toda a pregação do evangelho de Paulo, do evangelho de Cristo que Paulo estava pregando. Invejaram e estavam refutando, contradizendo. Em outras versões diz assim: então Paulo e Barnabé, verso 46, se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês judeus, porque era essa a prática de Paulo. Ele sempre ia aos judeus primeiro. Quando o judeu não recebia a mensagem, porque automaticamente era isso que acontecia, ele saía dali e buscava os gentios. Mas uma vez que vocês rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de vocês uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas e influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudindo o pó dos pés em sinal de reprovação, e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Então você está vendo aqui que a perseguição não veio por parte dos gentios, veio por parte dos judeus. Agora vai em Atos 14, por favor. Vamos ler os versos 19 e o verso 20. Mais uma vez, nessa primeira viagem, nesse contexto sul da Galácia, a afronta não vem dos gálatas, vem dos judeus. Então os judeus, verso 19, capítulo 14. Então logo os judeus chegaram de Antioquia e Icônio, Antioquia da Pisídia e Icônio, instigaram a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então, irmãos, a gente vê aqui que Paulo foi perseguido, hostilizado pelos seus compatriotas, os judeus, e por cima ainda apedrejado, mas mesmo assim, ele se levanta e continua o trabalho. E não foi esta hostilidade ou afronta ocasionada pelos gentios. Por isso que ele disse lá: em nada vocês me ofenderam. Muito pelo contrário. Então, vemos neste texto isso, meus irmãos. Irmãos, a mentalidade, nesse texto a gente vê que os irmãos não apenas o receberam de bom grado, mas Paulo lembra lá no texto de Gálatas, falando aos seus irmãos, que ao invés de desprezá-lo, eles o acolheram como se estivesse acolhendo um anjo, um mensageiro de Deus. E acolheram Paulo como se estivesse também acolhendo o próprio Senhor da glória. Em vez de qualquer hostilidade, eles receberam Paulo como se fosse um anjo de Deus, como um mensageiro da verdade. É isso que o texto está querendo dizer. E receberam Paulo como se estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o texto fala que Paulo, além de estar doente, Paulo tinha uma enfermidade. Um certo tipo de enfermidade. E era uma enfermidade repulsiva. E eu quero chamar a atenção de vocês para refletir comigo que o homem do primeiro século tinha uma consciência com relação, sendo ele judeu ou sendo ele gentil, com relação à enfermidade, muito diferente de nós aqui, desta parte do hemisfério, temos. E lá no primeiro século, qualquer tipo de enfermidade, e existiam enfermidades específicas, que era como que se fosse um traço de maldição. Que uma pessoa, quando visse alguém com certo tipo de doença, ela dizia: esta pessoa foi aplacada pela ira dos deuses. Quem pensava assim era um gentil porque era politeísta. Então os deuses alcançaram esta pessoa e ele está carregando o traço da ira dos deuses. O judeu dizia: o Deus Todo-Poderoso está castigando esta pessoa que tem vivido de maneira insolente, que tem blasfemado de Deus. Sendo uma razão ou outra, irmãos, sendo um pensamento judeu ou um pensamento gentil, o indivíduo carregava esse traço de maldição, e qualquer pessoa que atraísse para perto de si alguém doente ou com um tipo de doença específica, repulsiva, ela poderia estar dentro da sua cultura religiosa, trazendo para dentro de si também ou para a sua família tal maldição. É natural que as pessoas pensassem desta maneira no judaísmo ou na cultura dos pagãos. Mas embora eles estivessem vendo Paulo, eles receberam Paulo doente e o receberam com uma doença repulsiva, e ainda assim o consideraram como anjo de Deus e como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Veja aí o verso 15, por favor, irmãos. Estou certo de que, se fora possível, teria arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Era isso o pensamento de Paulo. Por quê? Essa doença que Paulo tinha, não há uma especificidade na palavra para dizer que tipo de doença ele servia. Ele sofria. Algumas pessoas diziam que Paulo sofria de epilepsia. Outros diziam uma coisa
resultante ou reflexos resultante de uma certa malária que ele havia pegado nessas viagens que ele fazia. Outros diziam que eram dores de cabeças insuportáveis. E algumas pessoas se inclinavam a pensar que era algum problema ocular, justamente por causa desse texto que eu acabei de ler. Quando ele disse, olha, vocês me receberam e teriam coragem até de arrancar os próprios olhos para entregar a mim. Mas, irmãos, embora esta posição seja mais interessante, achar que ele tivesse alguma doença globo ocular, a Bíblia não se encarrega em nos dizer com detalhes, nem em Gálatas, nem em Atos, que tipo de doença essa Paulo tinha. Era repulsiva, mas não diz que doença é. E qualquer posicionamento que a gente tome, não é meras conjecturas especulativas de Deus e a mulher de Deus. Não deve. Mas o ponto aqui, meus queridos, é que tal enfermidade, sendo ela hostil ou não, para abrir a porta para que Paulo, na região da Galácia, e ele pudesse pregando o evangelho de Cristo, e pôde ter tempo para poder explanar com mais detalhes as questões da riqueza do reino de Deus. E ele pregou o evangelho de Cristo, e por meio da sua pregação muitos foram libertos. Isso é tão glorioso, meus queridos, porque imaginar um homem debilitado da saúde de uma doença repulsiva, ainda por cima ter sofrido apedrejamento, mas ele foi e cumpriu a sua missão. Meus irmãos, este ponto também nos faz refletir a seguinte verdade. Lembrar que Deus pode usar muito bem de sua terrível providência para que ela seja uma porta para que possamos servir. Deus pode usar as nossas vidas em situações mais indesejáveis possível. Paulo está doente, foi apedrejado, nós vimos o texto, mas ele cumpriu a sua missão. Deus pode, pela maravilhosa providência dele e terrível providência dele, cumprir os seus propósitos na sua vida. Então fique pronto para isso. Apronte-se para isso. Você pode até mesmo ser acometido, ou você pode estar agora mesmo acometido de algum tipo de limitação. Você pode ter algum tipo de natureza que te limita. Mas esta limitação na sua vida, que pode ser talvez na sua saúde, não pode ser um agente para fazer com que você pare e não cumpra a vontade de Deus. Assim como Paulo, meu irmão querido e minha irmã querida, na sua primeira viagem missionária, possuía tal limitação no seu corpo, e as pessoas identificaram isso, isso não foi possível para conter a missão deste grande homem de Deus. Então Cristo pode escolher a sua vida, e Ele pode usar de algum tipo de problema que você possa estar atravessando, para que este problema que você está convivendo talvez, seja uma porta para que você seja tremendamente usado por Deus. Então nós precisamos entender que Deus usa a terrível providência para cumprir os seus planos. Às vezes as coisas não são como a gente desenhou, como a gente quer. Parece que as coisas saem do eixo. Parece que ela está tomando um caminho sinuoso, difícil, e que seja negativo, mas na verdade aquilo é uma providência divina, porque nada nas nossas vidas ocorre em si fora da vontade de Deus. E pode ser, assim como Paulo, aconteceu na vida dele, uma providência de Deus para que você seja usado e para glorificar a Deus na missão que Ele lhe confiou, querido irmão. Então põe a tua vida em disposição à missão de Deus e peça ao Senhor que escolheu a tua vida, que use-a como instrumento, mesmo que seja em sua terrível providência. Amém? Como é que pode ser essa terrível providência, meu pastor? Na vida de Paulo foi uma enfermidade.
repulsiva na sua vida também pode ser uma enfermidade que possa até ter limitado até os seus dias de vida. Pode ser o desemprego, pode ser um problema familiar. Mas olha, querido irmão, mesmo que essas coisas causem profundas dores em vocês, ela pode ser uma porta de graça. Amém? Então o crente piedoso olha estas coisas desta maneira. Às vezes a escassez é a providência terrível de Deus para que você cumpra o propósito de Deus. E muitas vezes a gente acha que é a mão do inimigo, que é a força maligna, e nada disso. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Quando eu estava vendo esse texto, meus irmãos, e procurando aplicar isso para a igreja, eu lembrei de Filipenses capítulo 1, versículo 29, que Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Deus concedeu a nós a graça para crer nele. Foi graciosamente obra do Espírito Santo no nosso coração, que convenceu as nossas realidades do pecado, da justiça e do juízo. Foi puramente obra da graça. Mas também, irmãos, é puramente obra da graça que nos fortalece para podermos padecer. Deus nos chama também para padecer, meus amados. O evangelho também é padecer. Paulo está padecendo na região sul da Galácia, com algum tipo de enfermidade repulsiva, até mesmo apedrejado até a morte, mas ele não parou de cumprir o propósito de Deus, porque esta era a porta graciosa e terrível de Deus para que ele cumprisse a sua vontade. Então Deus já escancarou, querido, uma porta da graça para que você cumpra a sua vontade. E se ela é terrível, glorifique a Deus por isso, porque Ele já lhe deu graça para que você aprenda a padecer em Cristo Jesus, e assim você cumpra o seu propósito. Amém? O evangelho verdadeiro não promete só um caminho de flores. São caminhos de dificuldades também. Mas tudo isso, você e eu vemos a mão de Deus nos guiando, e o final sempre vai ser o nome de Cristo ser glorificado. Veja o verso 16 e 17 agora, meus amados. 16, 17 e 18. Paulo adverte os seus irmãos que os falsos mestres não tinham verdadeiras afeições para com eles. Ele diz no verso 16: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Eu quero reunir aqui, irmãos, o início do versículo 15 com o verso 16, para uma melhor fluidez do texto, para a gente compreender mais claramente o texto. Então, põe os olhinhos aí no versículo 15, na parte A do versículo, e leia comigo. Que efeito é, pois, da vossa exultação? É a primeira pergunta aí. A NVT traduziu essa frase com maior clareza para a gente. Ficou traduzida assim na NVT: o que aconteceu com a alegria de vocês, que vocês demonstraram comigo naquela ocasião? Porque quando vocês me receberam, vocês não me ofenderam. Muito pelo contrário, vocês queriam até tirar os próprios olhos para me dar, se fosse preciso. O que aconteceu agora? Agora, nesse exato momento? Por que vocês mudaram o coração? Cadê aquela alegria que existia? Agora veja o verso 16. Tomei-me porventura inimigo vosso, ou vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Irmãos, Paulo está dizendo que o coração deles mudaram. Eles agora estavam considerando Paulo como um inimigo. Esta hostilidade que eles estavam vivendo agora, que eles não viveram antes, mas agora estão vivendo contra Paulo, a Bíblia fala que aqueles homens, que homens eram aqueles, os judaizantes, eles é que imprimiram esse sentimento no coração dos Gálatas.
E essa palavra obsequiar ou obsequiando é a mesma raiz de zelo. Ela pode ser traduzida como zelo ou como alguém que está ardendo em ciúme. Paulo está dizendo, olha, aqueles homens plantaram no coração de vocês uma semente maligna porque eles ardiam em ciúmes do nosso relacionamento, daquilo que eu vos ensinei, como certos homens judeus agiram no passado. E vocês foram testemunhas disso. E por que agora vocês mudaram o coração? O zelo aparente dos judaizantes pelos gálatas era um zelo fingido, corrompido. Eles não estavam procurando agradar ou edificar os gálatas, mas sim obter reconhecimento próprio. Era isso que os líderes judaizantes queriam, um reconhecimento próprio, coisa que Paulo nunca buscou. O intuito destes homens era fragilizar a imagem de Paulo de tal maneira que ele se tornasse inimigo da fé. Imagine a artimanha do diabo, irmãos, no meio daqueles irmãos. O que a gente aplica nisso, queridos, para nós aqui? Sobre o zelo legalista. O zelo legalista, meus irmãos, é pernicioso na igreja. O zelo legalista, ele não é sincero. O zelo legalista, ele não tem seu fim para o crescimento. Ele não leva à união, ele não leva à concórdia. Ele não glorifica a Cristo. O legalista, ele finge um zelo piedoso, mas na verdade o seu coração está corrompido com suas intenções malignas. O seu intento maior é buscar a glória para si mesmo, porque ele é invejoso no final. Ele quer a glória para si, ele quer roubar a glória de Deus, ele quer a glória para si. Irmãos, muito cuidado com o zelo legalista. Cuidado com o zelo legalista, porque ele é extremamente destrutivo, ele é pernicioso. O seu alvo sempre será em pessoas que tentam e se esforçam em viver uma vida digna e plena diante de Deus. Uma vida verdadeiramente piedosa. Uma vida de que quem quer agradar a Deus. Agradar a Deus na família, agradar a Deus no trabalho, na profissão, agradar a Deus na igreja. Pessoas de zelo legalista, ela adentra a vida de outras pessoas com o intuito de destruir e não de edificar. Ela vê o verdadeiro zelo de um verdadeiro homem de Deus e um verdadeiro zelo de uma verdadeira mulher de Deus como uma afronta para si mesma. Ela emite uma certa piedade nas palavras, nas ações, mas na verdade o seu coração é corrompido, há um câncer dentro dela. Seu intuito é desmoralizar aqueles que procuram viver uma vida piedosa. Se ela identifica uma pessoa de zelo legalista, se ela identifica algum problema na vida de algum irmão, que procura ter um bom testemunho na igreja, ao contrário dessa pessoa buscar ajudá-la a vencer o problema, ou um deslize que ela viu, alguma coisa assim, ela se aproxima, ela toma parte da realidade da vida daquela pessoa e sai por aí espalhando fofocas, sai por aí costurando uma centelha de coisas que prejudica a imagem da família daquela pessoa, que prejudica a imagem da sua vida moral dentro da igreja. É um transtorno, meus irmãos. Ela não busca ajudar o conserto para a vida conjugal. Ela não busca ajudar para a boa criação dos filhos. Ela pega os certos deslizes que ela vê ou que ela identifica e traz aquilo contra a pessoa. É o legalista piedoso. Tem pessoas assim, meus irmãos, que observam a vida de certas pessoas e com o coração cheio de inveja, vive infeliz e querem a infelicidade também do convívio familiar, da vida profissional, na vida da igreja, etc. Os legalistas judaizantes estavam lá fazendo isso. Legalistas, no tempo de hoje, travestidos de piedade aparente, que olha para o funcionamento da igreja, funcionamento de um certo departamento,
e quer sabotar, ele quer denigrir a imagem, ele quer trazer ruína e prejuízo para a vida do pastor, do diácono, do líder da igreja, do líder de departamento, principalmente quando a liderança aperta, quando ela não está em estágio de bajulação, quando o líder, o pastor não aceita bajulações, e quando ele está denunciando o pecado deste fariseu piedoso que pratica as escondidas. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com o zelo legalista no meio da igreja. Por isso Paulo lembra nas suas palavras, no verso 18 aos Gálatas, olha o que ele diz no verso 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. É o bem que deve governar o nosso zelo, meus irmãos. É o bem que deve conduzir as nossas ações. Nós não fazemos as coisas buscando o bem para a nossa satisfação própria, mas é buscar o bem para outras pessoas. É buscar o bem para o próximo. É não ter interesses próprios. Mas o legalista não, ele se interessa por benefício próprio. Fuja disso, meus irmãos. Fujam desses exemplos. Paulo também está lembrando aos seus irmãos que o seu zelo para com eles não foi apenas quando ele estava presente junto a eles. Sempre Paulo zelou por eles, sempre Paulo orou por eles. Paulo sempre quis, e o intuito de Paulo era que os seus irmãos amadurecessem na fé, crescessem na fé. E a própria epístola de Paulo aos Gálatas é o exemplo cabal de que Paulo estava colimado, ele estava em vista ao crescimento dos seus irmãos. Não é uma carta fácil de se pregar, de se ler, mas aqui prova o coração, o amor e o verdadeiro zelo piedoso de um pastor na vida do seu rebanho. Veja agora o verso 19 e 20, queridos. No verso 19 e 20, Paulo revela um misto de sentimentos. Tem aqui amor e tem aqui perplexidade. E às vezes no meio da igreja, a gente pode ficar assim, nesse sanduíche de emoção. De um lado você tem amor, de outro lado você tem perplexidade. Verso 19 diz: meus irmãos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A expressão que Paulo usa aqui no verso, meus filhos, carrega realmente um sentimento de amabilidade. E lembra muito daquilo que João, o apóstolo, falava nas suas cartas, né? Essa questão de meus filhinhos, Paulo usa aqui com este sentimento, um sentimento de apego paternal. Embora a imagem aqui seja de uma mulher grávida em trabalho de parto, o desejo de Paulo é comunicar aos seus irmãos que a imagem de Paulo que ele quer comunicar aos seus irmãos é que ele estava em agonia espiritual pela condição espiritual dos seus irmãos. Paulo sabia que os Gálatas não eram apenas os seus irmãos na fé, mas também eles eram seus filhos espirituais. Então ele está expressando esta metáfora para dizer a eles: filhos, eu estou sofrendo em saber que vocês estão assim. Em saber que vocês estão descredibilizados da pregação que eu vos ensinei. Em saber que vocês não estão me recebendo mais como amigo, mas agora vocês estão me tendo como inimigo de vocês. Eu estou estarrecido, eu estou perplexo. Ao mesmo tempo que eu amo vocês e que eu estou aqui dizendo essas coisas duras para vocês, ao mesmo tempo eu amo vocês, ao mesmo tempo eu estou perplexo. Paulo está dizendo: foi eu que sofri por vocês, foi eu que estive lá, enquanto eu pregava, gerando vocês como filhos espirituais. Não foi nenhum judaizante que provou os sofrimentos que eu provei. E eu fiz isso tudo em Cristo.
e faria novamente em Cristo. E por isso estou aqui novamente sofrendo dores de parto por vocês, até que Cristo seja de fato formado em você. É assim que o pai espiritual se comporta. O pai espiritual, ele não está satisfeito quando vê seu filho em uma situação espiritual em fragilidade. Ele vai sofrer as dores de parto, até que este filho espiritual seja formado à imagem de Cristo. O intuito de Paulo é: eu vou gemer, eu vou sofrer de novo, até ver a imagem de Cristo estampada novamente no rosto de vocês. É assim que um pastor de uma igreja, ele precisa ter esse sentimento. É assim que os verdadeiros pais espirituais devem ter. Quando vem alguém deslizado, você vai ter realmente um misto de sentimentos. Você vai estar amando aquela pessoa, você pode estar até perplexo por aquilo, mas você tem no seu coração de que vai sofrer até que a imagem de Cristo seja formada à vida daquela pessoa. Isso é amar, irmãos, em meio à perplexidade. Quando a gente avalia a perplexidade no meio do povo de Deus, isso não significa que devemos parar de amar o povo de Deus. Quando você vê uma igreja difícil, uma igreja cheia de problemas, é algo para você ficar perplexo. Mas isso não significa que você não deva amar. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Às vezes você pode ter irmãos com problemas que te deixam perplexo, mas isso não impede você de amar, orar por ele, dedicar-se a ele, até que Cristo seja formado na face deste irmão. Alguém que você ganhou para o Senhor, que se afastou, que está distante. Você pode ficar perplexo: olha como era aquela pessoa, como ele estava. Não pode abandonar, irmãos. Temos que ir, temos que buscar, temos que corrigi-lo, temos que orientá-lo, até que a imagem de Cristo seja formada nele. São os nossos irmãos em Cristo, pode ser o seu filho na fé. Paulo está dizendo: eu sofri minhas entranhas, eu sofri amor entranhável por vocês, e sofrerei de novo, até que vocês vivam livres de toda e qualquer apostasia. Meus irmãos, a realidade dos nossos irmãos, os Gálatas, era uma realidade muito triste. Era realmente de causar perplexidade, mas o amor sempre fala mais alto. O amor sempre vencerá, irmãos, qualquer nível de perplexidade. O amor de Deus faz nós transcendermos a perplexidade. E a gente vê isso aqui em Paulo. E no verso 20 que fecha, meus queridos, a Nova Bíblia Viva em português traduziu assim: como eu gostaria de poder estar aí com vocês. Olha o desejo e o amor. Para discutir com vocês dessa maneira, pois a essa distância, francamente, eu não sei o que posso fazer. Às vezes há uma distância que impede a gente de realizar algumas coisas. Mas ó, irmãos, a gente pode estar distante fisicamente, mas a oração, a intercessão, o amor alcança, meus queridos. E eu tenho fé e eu creio, e essa mensagem de Paulo chegou ao coração dos nossos irmãos e pôde reconduzi-los à vontade de Deus. A gente vê aqui o quadro de um pai que vê seu filho em um caminho errado. Você pode até ser um pai hoje que está vendo seu filho em um caminho errado. Você pode ser um pai que produziu para o seu filho um bom-estar, todo o bem para que ele vivesse muito bem, para que ele produzisse e reproduzisse coisas dignas que alegrasse o seu coração. E hoje você olha para o seu filho e você fica perplexo. Não foi essas coisas que eu entreguei para ele e para ela. Não foram esses valores que eu entreguei, que eu dei, e você fica perplexo. Mas eu quero lhe dizer: ame. E trabalhe formando, ensinando. Não abandone, não entregue a própria sorte.
Tem uma formação que você precisa fazer. Você precisa comunicar para ele a imagem de Cristo. Então não desista. A imagem aqui de Paulo é um pai. Como eu falei, muito embora fosse uma metáfora de uma mulher grávida, mas ele se vê um pai espiritual. É um pai que vê um filho fora do caminho que foi instruído. Se porventura você tem um filho, uma filha, fora do caminho, fora da instrução que você guiou, e você está perplexo, volte a ele, ore, ame. Você tem uma formação para fazer, que não acabou ainda. Ah, pastor, mas ele já está velho, já está com barba na cara. Ele já tem filho, filha, nem mora mais debaixo do meu teto. Ame e vá. E Deus será contigo, meu querido irmão. Paulo queria estar fisicamente perto. Talvez você pode estar fisicamente perto. E você não quer ir. Você encerrou em seu coração. Havia uma impossibilidade aqui geográfica para Paulo e os Gálatas. E qual foi o meio que ele usou para se aproximar? Uma carta, né? Você pode usar meios, mecanismos, mas eu não quero que você fique apenas no WhatsApp. Eu não quero apenas que o seu filho, ou que essa pessoa que você está perplexo, e eu quero dizer, talvez o seu filho mesmo, que você gerou, e você apenas se conforma em ter um contato com ele por aplicativo, WhatsApp. Geograficamente você é capaz de estar lá. Vá, meu irmão. Tem uma formação para se fazer. Peça a Deus graça. Essa gestação não acabou. Você gerou sim. Ele nasceu 9 meses. É homem, é mulher. Pensa que é dono do seu próprio nariz. Mas a formação espiritual ainda não acabou. Não é verdade, irmãos? Ela não acaba. Que Deus nos abençoe e nos edifique e leve para os nossos corações, irmãos, estes conselhos da palavra de Deus. Vamos ficar de pé para orarmos? Eu convido o Ministério do Louvor. Ó Senhor, Senhor Deus e Pai nosso, bendito seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela carta de Paulo aos Gálatas. Quantas lições preciosas, Senhor, nós podemos extrair para nossos dias. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor livre a nossa igreja daquele zelo fingido, de uma piedade legalista falsa. Que o Senhor nos dê corações sinceros, e que ame o irmão, e que procure o irmão, e que deseje o crescimento e a edificação deste irmão pelo sangue de Cristo que nos une. E nós não possamos considerar ninguém em deméritos, ou considerá-los repulsivos, mas que possamos amar e se aproximar. Também Te peço, Senhor, que nos ajude a cuidados da nossa casa, que a gente possa transcender a fronteira, Senhor, geográfica, que a gente desista do mecanismo que o mundo tem entregado, que nessa conexão virtual, na verdade, tem afastado mais do que tem aproximado. Ó Deus, nos ajude a rever nossos valores, nos ajude a buscar e a recomeçar a formação que um dia o Senhor nos confiou. Nossos filhos espirituais, os nossos filhos que o Senhor nos deu e que nós geramos, os filhos físicos também. Ó Deus, eu peço que o Senhor fortaleça este homem, esta mulher, e que o Senhor faça com que eles reconstrua o comportamento da formação dos filhos, para a glória de Cristo Jesus. E seja assim, Senhor, em outros aspectos também no seu lar.
seja na vida conjugal, na criação dos filhos, no relacionamento da igreja. Que o Senhor nos bendiga. No nome de Cristo, oramos. Amém.